Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo e hoje um assunto muito interessante. Esse canal, ele procura trazer coisas interessantes, coisas diferentes que você, às vezes, pouco ou não escuta em igrejas, não é? Ou por aí. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Se você nunca ouviu isso, está ouvindo agora. Mas acredito que a maioria já ouviu isso. Mas aí eu te pergunto, quem é salvo? O corpo, a alma ou o espírito? E o Espírito Santo? Onde que fica? Percebe? Paulo fala que nós fomos ser transformados e ter um corpo transformado. É esse corpo que vai ser salvo? Este aqui, presente? Ou o corpo transformado, glorificado? Quem é salvo? Quem vai sofrer a condenação? Então fica aqui, né? Eu vou mostrar para vocês, passo a passo, de uma forma simples, objetiva, de quem é salvo e do que nós somos feitos realmente, e o que é o corpo, o que é o espírito e o que é a alma. Ok? Então vamos lá. Eu fiz aqui um resumo e coloquei assim, bom, as partes. Então 1 Tessalonicenses 5:23 diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados, conservados, né? Irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Então aqui fica muito claro que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Ok? E veja, muita gente às vezes confunde, a alma e o espírito é a mesma coisa. Você já ouviu isso? Não é. Olha só o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Elas estão intimamente ligadas, sim, mas se a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito, né, é porque elas não são a mesma coisa. Percebeu? Né? E das juntas e medulas, aqui está falando do corpo. Né? Aí até eu coloquei, ó, aqui nos mostra que alma e espírito não são a mesma coisa, já que podem ser divididos. Estão intimamente ligados, claro, mas não são a mesma coisa, como muita gente prega por aí. Aí eu peguei aqui da criação do homem, que é a base para também a alma, corpo e espírito. Então Gênesis 2:7 diz assim: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente." Então aqui, o que acontece? O corpo, fiz um resuminho aqui, ó. O corpo veio do pó da terra. Então Deus pegou, né, o barro, o pó da terra, fez o corpo, que é esse corpo que nós temos. O espírito, ou também conhecido como fôlego de vida, é vindo de Deus. Né? Deus sopra o fôlego de vida. Deus dá, né, o fôlego de vida diretamente de Deus. Por isso que volta para ele. Percebeu? Quando fala assim, já até adiantando um pouquinho o próximo tópico, fazemos o homem a nossa imagem e semelhança, muita gente acha que imagem e semelhança são sinônimos. Até em alguns casos, sim. Mas nesse caso aqui, não houve uma redundância. A nossa imagem é realmente de cabeça, tronco, membros, né? E outras características. Eu dei um exemplo aqui, tá? Mas a semelhança é algo que veio do próprio Deus, que foi o Espírito, o fôlego de vida. Deus deu um pedacinho dele. Veja que não confundir com o Espírito Santo, tá? Não é, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Aqui Deus deu um pedacinho dele, né? Que nós chamamos de Espírito. Tá bom? Que o termo mais técnico seria o fôlego de vida, tá? Mas muitos chamam de espírito, não tá errado, sem problema nenhum. E o resultado de tudo isso é a alma vivente, que nós vamos ver que é a própria pessoa, tá? Então vamos lá. Aí no tópico 4 eu coloquei aqui: espírito, semelhança que volta para Deus. Eclesiastes 12:7 diz assim: "E o pó volte para a terra, que é o corpo, como era, e o espírito volte para Deus, que o deu." Percebeu? Então essa parte de Deus, ela volta. Essa semelhança que fala lá em Gênesis, ela volta para Deus. Que o deu. Deus não deu o fôlego de vida? Então essa parte, né, ela volta para Deus, tá? Então a carne volta para a terra
e o espírito volte para Deus. Lembrando, não confundir o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é o próprio Espírito de Deus. São coisas diferentes, né? Então eu perguntar, e o Espírito Santo? Como eu falei, são coisas diferentes. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, tá? E o que o Espírito Santo faz, então? Quando fala assim, eu aceitei Jesus, né, agora sou salvo. Então veja bem a diferença. Quando houve a entrada do pecado através de Adão e Eva, essa parte de Deus, esse espírito, essa parte de Deus, ela morre. Porque o pecado não consegue sobreviver, o espírito, né, de Deus não consegue sobreviver com o pecado. Por isso que Adão e Eva tiveram que ser expulsos. Um dia eu vou gravar sobre isso também. Né? Muita gente fala assim, poxa, por que eles não foram perdoados? Um pecado só, tal. Eu vou explicar para vocês. Mas a verdade é que é impossível, né, o pecado conviver com Deus. Então, o que acontece? A partir do momento que entra o pecado no ser humano, esse espírito ele morre. Essa parte de Deus morre dentro de nós. Por isso que certa vez Jesus disse, deixem os mortos enterrar os mortos. Mas eles estavam vivos. Né? Mas quando aquela pessoa quis seguir, né, falou, deixa eu enterrar o meu pai primeiro, aquele jovem, né? Ele falou, não, deixa os mortos enterrar os mortos. Por quê? Porque Jesus estava falando desse espírito, desse fôlego de vida, que estava morto por conta do pecado. Percebeu? Então o que acontece? Quando você aceita o sacrifício na cruz, o sangue de Deus te justifica, te purifica de todo o pecado. Então o que acontece com esse espírito que estava morto? Volta a viver. Percebe? Essa parte de Deus, essa semelhança, né, que diz em Gênesis, volta a viver, volta a ter vida. Por conta do Espírito Santo de Deus, que é o selo, né? Que é a nossa garantia de que vamos ser salvos. E vamos ser ressuscitados naquele dia. Percebe? Então, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, vem e vivifica essa parte de Deus que nós tínhamos ganho, né, no Jardim do Éden e morto pelo pecado. Vem e vivifica essa parte de Deus. Né? Glória a Deus por isso, né? Aí, por fim, quem é salvo? Então vamos lá. Esses dois versículos que eu separei, você encontra também em Marcos e Lucas e João, tá? Mas Marcos e Lucas com certeza. João às vezes é um pouquinho diferente. Mas Marcos e Lucas é basicamente a mesma coisa. Vamos lá. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, né? E não podem matar a alma. Tem algumas traduções que falam assim, mas não podem matar a alma. Então veja, o que Jesus está querendo dizer? O mais importante aqui é você salvar a alma, proteger a sua alma, não o corpo. Então já deu uma dica. Agora o 16 e 26, aí é claro, né? Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou seja, que adianta você ganhar dinheiro, ter tudo, mas a sua alma for para o inferno, for condenada, não é? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, meus amigos, o que é salvo é a nossa alma. Claro que nós receberemos um corpo glorificado, como Paulo diz em Tessalonicenses, né? Mas o que é salvo é a nossa alma. Porque a alma, nós vimos lá em cima, que é o resultado, o produto de corpo mais parte de Deus, fôlego de vida ou espírito. Isso é a alma, os sentimentos, tudo, né? Que é a própria pessoa. Aí eu fiz até um resumo aqui, fica mais fácil, talvez, ó, para nós terminarmos. A ideia de corpo, alma e espírito vem da junção desses três textos. Olha lá. Corpo, parte física, barro, né, que nós vamos receber corruptível, esse vamos receber um incorruptível na glória. Alma, emoções, vontade, personalidade, ou seja, é a própria pessoa, quem é salvo. E a junção, né, do corpo e do espírito, que é a alma. E espírito, ligação com Deus. A semelhança dita lá. Façamos o homem à sua imagem e semelhança, que foi morto com o pecado, mas vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você aceita o sacrifício na cruz, se arrepende dos seus pecados, aceita o sacrifício na cruz, o chamado jargão aceitar a Jesus, né? Que é um pouco simplório, eu acredito, mas tudo bem. Né? É você se arrepender e aceitar o sacrifício da cruz, porque você entende de que é impossível para você ser salvo, é impossível para você deixar de pecar sem o sacrifício da cruz, né? Então, aí quando você aceita esse sacrifício da cruz, Jesus prometeu que ia mandar o Consolador, o Auxiliador, o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo, que levou todos os nossos pecados, também vai nos vivificar
e nos salvar. Tá joia, meus amigos? Espero ter ajudado vocês aí a compreender. Se você não é inscrito, deixe seu like, compartilha com os amigos que tem muitas dúvidas, ajuda a divulgação desse canal, tá? Não custa nada para você se inscrever, dar seu like, compartilhar, tá bom? Para próximos vídeos, para que o algoritmo entenda que esse assunto é relevante. É um jeito de você também enviar a palavra de Deus, né? Fazer o id também, fazer com que esse vídeo ele vá mais longe aí. Tantos vídeos ruins que tem por aí, né? Vamos fazer aí esse vídeo ecoar, esse e os outros desse canal, ecoar aí pelo mundo inteiro. Amém? Um forte abraço a todos, fique com Deus, até a próxima.